Uma impressão de folheto seria inicialmente realizada em um tempo total de 2 horas em 5 máquinas com a mesma capacidade de produção, trabalhando juntas e iniciando o serviço ao mesmo tempo. Ao completar 3/4 da produção, o número de máquinas foi reduzido para 4, que concluíram o serviço no mesmo ritmo iniciado. Isso fez com que o serviço fosse atrasado em relação à previsão inicial em... Muito bem. Problema de regra de 3 composta, né? Nós temos um tempo de 2 horas, vamos anotar os dados, né? 5 máquinas. Então elas realizam o trabalho em 2 horas. Ao completar 3/4 da produção, não temos esse dado da produção inicialmente. Eu poderia chutar um valor, mas eu vou chamar de P, não tem problema. Se eu completei 3/4 da produção, né? Então 3/4 de P, né? A produção inicial era P, então agora 3/4 de P. O número de máquinas foi reduzido para 4. Nós temos 4 máquinas agora. Isso fez com que o serviço fosse atrasado em relação à previsão inicial em... Ele quer esse tempo sempre em minutos ali, certo? Então esse tempo nós vamos deixar em minutos. E é claro, né? Eu vou ter que pegar as 2 horas e diminuir o que eu encontrar aqui em minutos. Para facilitar a nossa vida, lembrando, né? As unidades elas devem concordar. Se aqui está em minutos, então aqui eu tenho que deixar em minutos também. 2 horas passando para minutos, essa é bem fácil, né? 1 hora 60 minutos, 2 horas 120 minutos. Na grandeza que tem o x, a gente deixa um D. É assim que eu resolvo a regra de 3 composta, né? Cada professor tem um jeito. Eu gosto de fazer assim. Então deixo um D, dizendo que eu não vou alterar a ordem da razão. Então vai ficar 120 sobre x, né? Que é igual. E aqui a gente tem que olhar. Será que eu vou ter que inverter ou não as outras razões, né? Com relação à grandeza máquinas e a grandeza aqui tempo de produção, né? Se eu diminuir o número de máquinas, eu vou gastar mais ou menos tempo para poder imprimir aqueles folhetos. Ora, se eu diminuir o número de máquinas, né? Eu vou gastar mais tempo para imprimir. Eu vou gastar mais tempo. Se esse diminui e aquele aumenta, então são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, inversamente proporcionais. A grandeza produção com relação à grandeza tempo. Se eu diminuir a minha produção, né? Se eu tenho menos folhetos para imprimir, se eu diminuir a minha produção, eu vou gastar mais ou menos tempo. Esquece a grandeza máquinas, né? Eu sempre olho produção, então, com o tempo. Esquece a grandeza máquinas. Se eu diminuir a minha produção, né? Obviamente, eu vou gastar menos tempo para poder imprimir, né? Eu tenho menos folhetos para imprimir, então vou gastar menos tempo para imprimir. São grandezas diretamente proporcionais. A maior dificuldade das pessoas é de analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Com o tempo eu tenho certeza que isso vai ficar bem fácil para você, certo? Vamos lá. Onde tem o i, nós vamos inverter, então vai ficar 4/5 ao invés de 5/4, né? 4/5, sempre multiplicando, vezes. Se aqui tem um D, a gente não altera a ordem da razão. Então vai ficar P sobre 3/4 de P. E aqui é claro que nós podemos cancelar aquele P, né? Ou melhor, P dividido por P dá 1, né? A produção é diferente de 0, então eu posso fazer isso. Então, dividindo tudo por P, vai ficar 1, né, em cima e 1 embaixo. Não importa aquele 1 embaixo, só 1 de cima. Então, 4 vezes 1 dá 4. Então, nós vamos ter 120 sobre x é igual a 4, né? 4 vezes 1 é 4. Sobre 5 vezes 3 dá 15. 15. E aí temos um 4 lá embaixo. Então, 15/4. E agora, se você quiser, podemos multiplicar cruzado de uma vez, né? Então, vamos lá. Então, continuando aqui em cima, 4x é igual a 120 vezes
15/4. E é claro que nós vamos simplificar o 120 por 4. É muito fácil. 12 dividido por 4 dá 3, né? Então aqui vai dar 30. Então o que nós vamos fazer é 3 vezes 15 dá 45. Então 30 vezes 15 dá 450. Então fazendo agora 450 dividido por 4, nós vamos ter... Então x é igual a 112,5. X é dado em minutos. Se nós temos um tempo de 120 minutos e agora passou para um tempo de 112 minutos e meio, né? Fazendo o tempo inicial ali de 120 minutos menos o nosso tempo final, que é de 112 minutos e meio, nós vamos ter 7,5, né? 7 minutos e meio, que é a mesma coisa de 7 minutos. Meio minuto tem quantos segundos? 7 minutos e 30 segundos, né? Segundos, certo? Muito bem, então nós temos essa alternativa aqui. 7 minutos e 30 segundos, alternativa D. Vamos para a próxima questão.